Isso é interessante porque nós temos o conhecimento da mente, né? Que a gente consegue programar essa mente. Nós estamos falando da hipnose, que as pessoas estão usando também de uma forma banalizada. Muito, né? Eu tenho, É muito perigoso eu isso. Eu tenho tenho, esse receio, esse medo, porque a hipnose, do jeito que ela está indo, e a PNL, você pode ver, todo mundo tem cursinho de R$ 10 de PNL para ser vendido. não, e de hipnose, você já foi buscar também as pessoas? Porque se a gente começar a entender um pouquinho mais, principalmente da parte mental, na parte de hipnose, se a pessoa não desconecta de você, se ela tiver má intenção, você fica sendo manipulada pela pessoa. A gente está falando assim para assustar mesmo, É, né? Mas eu tive um caso de uma cliente, eu só vou contar para a pessoa entender. Eu fiz a hipnose e ela me ligou de manhã. Falou, Fabiana, tem uma coisa esquisita. É legal a gente contar essas coisas também, é uma experiência para nós, né? E eu falei, o que aconteceu? Ela falou, ó, de manhã eu levantei e aí eu meio que desmaiei. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Aí eu utilizei uma outra técnica que eu tinha, graças a Deus, que é entrei no campo dela e eu vi que ela não tinha, como que eu vou falar? não tinha Ela desligado. desligado, exatamente. Eu falei, cá, calma aí. Fiz as técnicas, falei, e agora? Ela falou, nossa, tá tudo bem. Eu falei, eu vou te pedir desculpa, porque eu não me desconectei de você e não puxei você de volta. Então você estava conectada é comigo. Ela estava conectada comigo. Então, olha as coisas, se a pessoa está trabalhando. Eu já escutei um relato também de um hipnoterapeuta de rua, essas hipnoses de rua de brincadeira, e ele hipnotizou, acho que foi a namorada, e a namorada não se desconectou. Toda vez que ela entrava, olhava ele, ela desmaiava. E ele ficou assustadíssimo, tanto que ele parou de fazer hipnose de rua. Porque, claro, que tinha todo um rapport, ali tinha uma Uhum. conexão mais forte. Ela ficou conectada com ele. Ela olhava para ele, ela desmaiava porque estava hipnotizada. Então, as pessoas, às vezes, elas levam, vou ensinar, mas o ensino, né, você mentorar alguém é uma coisa muito séria. E a gente tem que cuidar para ver com quem que a gente vai fazer o curso, um curso, dois cursos, três, como que é isso, Agora né? você imagina, aproveitar o momento que a gente está falando da hipnose, você imagina fazer uma hipnose não verbal. É bom. Anderson, mas é que você começa a falar, me dá até um negócio, porque eu sou da hipnose não Não, verbal. mas então, você imagina você fazer uma hipnose não verbal, aliás, um curso de hipnose não verbal por 13, 14 vídeos e você sair achando que. É, E mas sem saber, a hipnose não verbal tem todo um ju- conhecimento, justamente, mas eu né? digo isso, o perigo que é você chegar a fazer um curso online, aí você não tem técnica, você não tem nada, de repente você faz uma coisa que dá certo e você não sabe como desfazer aquilo. Então, por isso você tem que escolher o professor Por isso que eu digo, não é só escolher e como. praticar. É, não é só escolher como. Agora eu vou fazer uma propaganda, então eu posso. Pode, lógico. Porque a minha professora de hipnose, eu acho ela fantástica, só que o mundo de hipnose é um mundo masculino. Não sei se você sabe disso. É, E ali na hipnose não adianta, a gente trabalha com algumas energias, tá? Não adianta. A gente se conecta com alguns hipnoterapeutas com uma energia mais densa. Não vou citar nomes, mas nós temos pessoas da hipnose hoje riquíssimas, tá? Que trabalham com a hipnose de uma forma desagradável. e trabalha visando. Você está entendendo? Desagradável porque nesse contexto tem pessoas ensinando a como seduzir pessoas. E você consegue fazer isso. Como você falou, é uma hipnose não verbal, Trabalha visando o lado ruim. visando o lado ruim. E está no mercado muita gente fazendo curso com essas pessoas, entende? E aí, como que fica esse contexto? A seriedade do trabalho que a gente está falando, das ferramentas, né? Por que que você está indo aprender tudo isso? Bom, se você está ouvindo o nosso podcast, está ouvindo o que a Fábio está falando, eu quero te deixar bem claro uma coisa. Uma coisa que eu aprendi na minha vida e que eu levo para sempre isso. Cuidado com o que você faz, porque você vai ter o retorno disso. Vai. É, a lei da semeadura
ela está na Bíblia e ela está no dia a dia nosso. Quando você fala assim, fulana fez por merecer, fulano teve o que merecia. Cuidado, você planta uma sementinha e você vai colher uma árvore. Então, assim, E se você quer fazer algo e você sabe que você está fazendo errado com consciência, espere que mais cedo ou mais tarde isso volta. Anderson, por isso que a gente tem que falar sobre isso, mas quantas pessoas têm essa consciência? Pouquíssimas. Porque a minha professora, vou falar até o nome dela para as pessoas que se interessarem, E né? diga que eu estou na lista, aliás, ela está na minha lista para me fazer o curso ainda. Exatamente, ela chama Leila Mahfoud, é um espetáculo, eu conheci ela no YouTube, mas a energia dela é de puro amor. Quando você fala de fazer a hipnose, ela exige de nós, né? A gente tem a parte online, mas nós temos também a parte presencial, só que nem todo mundo faz a parte presencial, só que no online dela, ela exige os atendimentos. E ela acompanha esses atendimentos. Então, assim, ela é espetacular, ela entrega muito mais. Por quê? Porque ela tem essa seriedade de formar pessoas na hipnose para trabalhar com as terapias, não para hipnotizar por hipnotizar. O interesse dela não é esse. Só que o que que acontece? Ela é uma das professoras que vários, hoje que ensinam no Brasil, já frequentaram, já foram alunos, mas que usaram do conhecimento dela para despontar. Ela, então, assim, claro que no mundo da hipnose todo mundo conhece a Leila ou deveria conhecer, porque ela que trouxe o Parrê, né? E então assim, a gente tem que pensar sobre isso. A seriedade. E isso vem para a programação, vem para o coach. Por exemplo, eu uso muito o coach, a ferramenta do coach para guiar, né? Para chegar na meta. Gente, ele é fantástico. O coaching, ele é algo que hoje eu penso assim, que ele deveria, no mínimo, estar numa faculdade. Eu acho que nessa, né? Mas vamos dizer assim, no mínimo numa Uhum. faculdade. Para você que está ingressando numa faculdade, teria que ter um curso de coaching Inicial para inicial saber. para você entender e para você tomar uma direção e dar aquela guinada que precisa, porque a gente está cheio de profissional que, na verdade, não é nada profissional. Então, a gente também está cheio de coach que não é coach. O cara fez 2 cursinhos de coach, começou a falar um monte de besteira, e aí foi onde sujou o nome do coach. Exato. Acabou, a gente vê. Eu vi até hoje o Pablo Marçal não quer mais ser chamado de coach. E ele era um coach. Então, por quê? Porque o nome do coach hoje está tão sujo, o pessoal colocou tanta porcariada. É piadinha, eu já escutei piadinha. É, Ah, é é coach. coach, porque não Todo sei o mundo quê. ficou muito, como você falou, né? Banalizado. Banalizado. É triste isso, que é uma ferramenta muito boa mesmo. E Eu eu uso tenho, várias técnicas do e coach eu confesso que eu tenho medo que isso aconteça na PNL, porque a gente está vendo. Eu trabalho muito a PNL no dia a no dia. meu dia a dia, no meu escritório. As pessoas nem sabem, nem se dão conta, mas eu não uso para o mal, porque eu tenho consciência do que eu posso fazer. Uhum. Então, mas as técnicas, elas, como a gente falou, né? A PNL também deveria ser básica para a gente entender a mente, como que ela funciona. Como eu sempre falo, e ontem foi falado, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente que comanda. E a gente está falando com quem, então? Né? Essa dificuldade que eu sempre falo nos meus vídeos, essa conversa que a gente está tendo, quem está assimilando aqui é o racional, é os 5% do consciente. O resto. E o racional, ele é controlador. Ele Aí, quer controlar. exatamente. Aí vem o quê? Aí falando, controlador, né? A gente quer controlar tudo. E aí as respostas de tudo vêm do inconsciente. As crenças, Onde não as está controlado. fidelidades, a permissão, E aí o que que acontece? Você tenta controlar algo que não consegue que não controlar. consegue controlar e é onde você vai ter traumas. Vai ter traumas e traumas. É até bom a gente chegar no trauma aqui, que eu quero dizer aí para você que está ouvindo, que o trauma, ele tem cura sim.
Quando a gente fala de cura, a pessoa pensa assim que são curas de doenças. Saiba você que isso que eu estou dizendo é algo antes da doença. Né? Você está trazendo uma cura. Quando a gente fala de cura energética, cura de traumas, de fobias, isso pode te levar sim a uma doença. Pode. Não vou dizer que todo câncer está atrelado a isso, mas tem muitas causas que vai ser isso. Você vai ter uma úlcera. O que é úlcera? A úlcera é de tanto você ficar engolindo as coisas. Não, ruminando, como fala, né? Úlcera Tentando nervosa, quando o digerir. cara fala úlcera. Mas por que você está ficando nervoso com aquilo? Realmente vale a pena ficar nervoso? Você realmente precisa estar nervoso com aquilo que está acontecendo? Se você tivesse PNL, talvez você trataria e não ficaria tão nervoso. E você falando de traumas, eu me encantei com a PNL por causa de um trauma, né, de infância. Por isso que eu adoro trabalhar com traumas. As pessoas acham que não, que vai viver com aquilo, né? E é tão simples como você falou, não tem que ser difícil a técnica em si. E você consegue limpar aquela situação. Você sabe que você vivenciou aquele trauma. Você lembra daquilo, mas não tem mais imagem, sensação nenhuma. Olha que maravilha isso. E ela literalmente ela se apaga da sua mente, a imagem em si. Mas o mais importante não é só a imagem, eu acho que o mais importante é o sentimento que fica telado, porque a pessoa, quando ela vive um trauma, a pessoa que está escutando e tem um trauma, ela vai entender muito bem. Se ela parar agora e puxar o trauma, ela vai ver o trauma em cor. É como se ela entrasse naquele momento, ela começa a sentir aquela dor. Ela fica ali presa, que a gente chama de presa Paralisa, né? presa no passado, paralisada naquela situação. Então a gente limpa aquela situação, como a gente fala, da raiz, e aquilo solta. O estresse pós-traumático, que se fala muito de guerra, né? Muito na guerra, que fica vivenciando isso. Mas num relacionamento abusivo,